O sol de Goiânia castigava o asfalto naquela tarde de sábado. Virgínia estava concentrada revisando alguns contratos no escritório de seu pequeno, mas próspero negócio de marketing digital, quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Leonardo, seu namorado há quase 2 anos. Meus pais querem conhecer você. Jantar na casa deles. Próximo sábado. O que acha? Virgínia sentiu um frio na barriga. Após quase 2 anos de relacionamento, finalmente conheceria a família de Leonardo. Não era um simples jantar, era um momento decisivo. Leonardo vinha de uma das famílias mais tradicionais e influentes da região, donos de uma das maiores fazendas produtoras de soja do Centro-Oeste. Ela, por outro lado, tinha origem humilde, filha de uma diarista e um motorista de ônibus da periferia de Goiânia. Virgínia havia conquistado tudo com muito esforço. Formou-se em marketing com bolsa integral. Trabalhou em 3 empregos simultâneos durante a faculdade e, aos 28 anos, conseguira abrir sua própria agência. Claro que vou. Que horas devo estar pronta? Respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Leonardo sempre fora reservado quando o assunto era sua família. Virgínia sabia que ele tinha um irmão mais velho, Zé Felipe, que administrava os negócios da família junto ao pai. Também sabia que a relação entre os irmãos era complicada. Leonardo escolhera seguir carreira na medicina, contrariando as expectativas familiares de que assumisse parte dos negócios. Naquela noite, Virgínia revirou seu guarda-roupa, tentando encontrar algo adequado para usar. Queria causar uma boa impressão, mas sem parecer que estava tentando ser alguém que não era. Optou por um vestido azul marinho, elegante sem ser ostensivo, e separou um pequeno colar de pérolas que herdara de sua avó, a única joia de valor que possuía. Na semana seguinte, enquanto se preparava para o jantar, Virgínia recebeu uma ligação de sua mãe, Dona Conceição. Filha, vai dar tudo certo, seja você mesma. Se eles não gostarem de você do jeito que é, o problema é deles, não seu. As palavras simples, mas sábias de sua mãe acalmaram um pouco seu coração. Leonardo passou para buscá-la pontualmente às 19 horas. No caminho para a mansão dos Barros, ele parecia tenso. Meu irmão pode ser difícil às vezes, comentou Leonardo enquanto dirigia. Ele tem ideias muito tradicionais sobre família, status e coisas assim. Não leve para o lado pessoal se ele parecer distante. Virgínia assentiu, mas sentiu o estômago afundar. A mansão dos Barros era imponente, com uma entrada ladeada por palmeiras imperiais e uma fonte iluminada no centro do jardim. Um mordomo os recebeu à porta, conduzindo-os até a sala de estar onde a família aguardava. O primeiro a se levantar foi Zé Felipe, alto e com os mesmos olhos verdes de Leonardo, porém mais frios, calculistas. Ele a cumprimentou com um aperto de mão firme, estudando-a de cima a baixo sem disfarçar. Então você é a famosa Virgínia, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Leonardo fala tanto de você que já me sinto íntimo. Havia algo em seu tom que fez Virgínia estremecer internamente. O jantar transcorreu em uma tensão velada. Os pais de Leonardo eram educados, mas formais. O pai, Ricardo Barros, fazia perguntas sobre o trabalho dela, mas Virgínia percebia que havia certo desdém quando ela falava sobre sua pequena agência. Marketing digital é interessante, mas não é um negócio muito volátil? Perguntou Ricardo, entre goles de vinho. Na verdade, senhor, é um dos setores que mais cresce no país. Minha agência tem clientes fiéis há mais de 3 anos e estamos expandindo, respondeu Virgínia, mantendo a compostura. Foi quando a conversa mudou para política e economia que as coisas começaram a ficar realmente tensas. Zé Felipe fez comentários depreciativos sobre pessoas que não tinham berço, ocupando posições de destaque. O problema deste país é que qualquer um acha que pode chegar onde quiser, sem ter o preparo adequado, a tradição, o conhecimento que vem de família, disse ele, olhando diretamente para Virgínia. Leonardo interveio, mudando de assunto, mas o estrago estava feito.
O clima ficou ainda mais pesado quando, durante a sobremesa, a mãe de Leonardo, Carmen, começou a falar sobre a importância de manter certas tradições familiares. Ao final da noite, enquanto Leonardo conversava com o pai em seu escritório, Virgínia foi até a varanda para respirar um pouco de ar fresco. Zé Felipe apareceu, um copo de uísque na mão. Você parece ser uma boa pessoa, Virgínia, mas preciso ser honesto, disse ele, aproximando-se. O Leonardo sempre foi o rebelde da família, sempre quis contrariar as expectativas. Você é só mais uma forma dele fazer isso. Virgínia sentiu o sangue gelar. Como assim? É simples. Ele poderia estar com qualquer moça das melhores famílias de Goiás, mas escolheu você. Alguém... Ele fez uma pausa, tomando um gole de sua bebida. De fora do nosso círculo. É o jeito dele de nos desafiar. Antes que Virgínia pudesse responder, Zé Felipe completou, com voz baixa, mas incisiva. Você não é da nossa família. Nunca será. É melhor entender isso desde já. Virgínia sentiu como se tivesse levado um tapa. Mas anos de lutar contra preconceitos e dificuldades haviam fortalecido seu espírito. Ela respirou fundo, olhou nos olhos de Zé Felipe e, para a surpresa dele, sorriu como se nada tivesse acontecido. Obrigada pela sinceridade, Zé Felipe. Boa noite. Ela virou as costas e voltou para dentro da casa, deixando-o sozinho com seu uísque e seu preconceito. Na manhã seguinte ao jantar, Virgínia acordou com a mente turbilhenta. As palavras de Zé Felipe ainda ecoavam em sua cabeça. Você não é da nossa família. Nunca será. Embora tivesse mantido a compostura na hora, agora, sozinha em seu pequeno apartamento no bairro Setor Bueno, permitiu-se sentir o peso daquelas palavras. Leonardo ligou logo cedo, ansioso. E então, o que achou da minha família? Virgínia hesitou. Deveria contar sobre a conversa com Zé Felipe. Decidiu que não, pelo menos não por telefone. Eles foram educados, respondeu com cautela. Mas acho que precisamos conversar pessoalmente, Léo. Concordaram em se encontrar no final da tarde, no Parque Flamboyant, um dos lugares favoritos de Virgínia em Goiânia. O dia passou arrastado enquanto ela tentava se concentrar no trabalho. Tinha uma campanha importante para entregar na segunda-feira, mas sua mente insistia em reviver cada momento do jantar, cada olhar de desaprovação, cada comentário velado. Por volta das 5 da tarde, Virgínia fechou seu notebook e saiu para encontrar Leonardo. O parque estava tranquilo para um domingo, com poucas famílias espalhadas pelos gramados. Encontrou Leonardo sentado em um banco à sombra de uma árvore, contemplativo. Oi, ela disse, sentando-se ao lado dele. Leonardo a beijou levemente e então a olhou com preocupação. Você está estranha desde ontem. O que houve? Virgínia respirou fundo e contou sobre a conversa com Zé Felipe. Leonardo ouviu em silêncio, seu rosto passando da surpresa à raiva. Aquele idiota, murmurou. Me desculpe por isso. Eu devia imaginar que ele faria algo assim. A questão não é só o que ele disse, Léo. É o que todos pensaram. Mas só ele teve coragem de expressar. Virgínia falou, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Seus pais foram educados, mas é óbvio que também não me acham adequada. Leonardo passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Minha família é complicada, Vi. Eles vivem presos a valores ultrapassados, a conceitos de tradição e status que não fazem sentido hoje em dia. Mas isso não importa para mim. Eu te amo pelo que você é, pela sua força, sua determinação. Virgínia segurou as mãos dele entre as suas. Léo, eu preciso entender uma coisa. O que você realmente quer? Porque se Zé Felipe estiver certo, se eu for apenas sua forma de rebeldia contra sua família... Não, Leonardo interrompeu. Veemente. Isso é absurdo. Eu te amo, Virgínia. O que sinto por você não tem nada a ver com minha família. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe, Leonardo continuou, mais calmo. Quando decidi fazer medicina em vez de administração,
Meu pai não falou comigo por 2 meses. Zé Felipe assumiu o papel de filho perfeito, enquanto eu me tornei a ovelha negra. Mas foi a melhor decisão que já tomei. E estar com você também é. Virgínia sorriu, tocada pela sinceridade nas palavras dele. Mas uma dúvida persistia em seu coração. E quanto ao futuro, Léo? Sua família será sempre parte da sua vida. Se eles nunca me aceitarem, eles vão ter que aceitar. Ou terão que aceitar me perder. A determinação na voz de Leonardo era palpável. Caminharam de mãos dadas pelo parque, discutindo possibilidades, medos e esperanças. Leonardo contou mais sobre sua infância na fazenda, sobre como sempre se sentira um estranho em sua própria família, incapaz de compartilhar o entusiasmo do pai e do irmão pelos negócios. Zé Felipe sempre foi o filho que meu pai queria. Ele assumiu o controle da fazenda aos 22 anos e transformou-a em um império. Para meu pai, isso é sucesso. Para mim, Leonardo suspirou. Sucesso é fazer algo que importa, que faz diferença na vida das pessoas. Quando começou a escurecer, decidiram jantar em um pequeno restaurante próximo ao parque. A conversa fluiu mais leve, afastando-se do tema família. Falaram sobre o trabalho de Virgínia, sobre os pacientes de Leonardo no hospital público onde fazia residência, sobre um futuro que parecia possível apesar dos obstáculos. Na segunda-feira, Virgínia estava concentrada em finalizar a campanha quando recebeu uma mensagem inesperada. Era Zé Felipe. Precisamos conversar. Assunto de interesse mútuo. Posso passar no seu escritório hoje à tarde? Virgínia sentiu um calafrio. O que Zé Felipe poderia querer com ela? Pensou em recusar, mas sua curiosidade falou mais alto. 17 horas, Rua 1036, no 321, setor Pedro Ludovico, 5º andar, sala 502. Às 5 em ponto, Zé Felipe entrou em seu escritório. Vestia um terno impecável e carregava uma pasta de couro. Virgínia o recebeu com profissionalismo, oferecendo-lhe café, que ele recusou. Vou direto ao ponto, disse ele, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Meu irmão está cometendo um erro. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Poderia se associar a qualquer uma das grandes clínicas do país, assumir parte dos nossos negócios. Mas ele está distraído. Virgínia sustentou o olhar dele, impassível. Eu sou a distração. Exatamente. Zé Felipe abriu a pasta e colocou um cheque sobre a mesa. 500 mil reais. Para que você se afaste dele. O choque inicial deu lugar à indignação. Virgínia olhou para o cheque e depois para Zé Felipe, incrédula. Você realmente acha que pode me comprar? Zé Felipe inclinou-se para a frente, os olhos frios como os de um predador. Todo mundo tem um preço, Virgínia. É só uma questão de encontrar o valor certo. Virgínia se levantou, tremendo de raiva. Saia do meu escritório. Agora. Zé Felipe não se moveu. Pense bem. Com esse dinheiro, você poderia expandir seu negócio, mudar-se para São Paulo, começar uma nova vida, longe de Goiânia, longe do Leonardo. Saia! A voz de Virgínia ecoou pela sala. Desta vez, Zé Felipe se levantou, mas deixou o cheque sobre a mesa. O cheque é válido por 30 dias. Pense no que é melhor para todos, inclusive para o Leonardo. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Ah, e não conte a ele sobre nossa conversa. Ele já está bastante decepcionado com a família como está. Quando a porta se fechou, Virgínia desabou em sua cadeira, as lágrimas finalmente escapando. Olhou para o cheque à sua frente. Uma quantia que mudaria sua vida, mas ao custo de seu coração. Com mãos trêmulas, pegou o telefone para ligar para Leonardo, mas hesitou. E se Zé Felipe estivesse certo? E se ela fosse realmente um obstáculo na vida de Leonardo? A dúvida, como uma semente venenosa, começou a crescer em seu coração. Os dias que se seguiram ao encontro com Zé Felipe foram um tormento para Virgínia. O cheque, que ela guardara na gaveta de sua escrivaninha, parecia queimar através da madeira, lembrando-a constantemente da escolha impossível que tinha pela frente.
Não contou a Leonardo sobre a visita do irmão, parcialmente porque não queria piorar a relação já estremecida entre os dois, mas também porque temia a reação dele, tanto a possibilidade de uma ruptura definitiva com a família, quanto a dúvida de que talvez, no fundo, Leonardo pudesse pensar que ela realmente não era adequada para ele. Em uma terça-feira chuvosa, típica do início do período de chuvas em Goiânia, Virgínia encontrou-se com sua melhor amiga, Fernanda, em um café no shopping Flamboyant. Precisava desabafar com alguém. Ele fez o quê? Fernanda quase gritou quando Virgínia contou sobre o cheque. Isso Nem tenho palavras. Fala baixo, pediu Virgínia, olhando nervosamente ao redor. O pior é que não consigo parar de pensar nisso. E se ele estiver certo? E se eu realmente for um obstáculo para o Leonardo? Fernanda segurou as mãos da amiga com firmeza. Vi, isso é absurdo. Você é a melhor coisa que aconteceu na vida daquele homem. Qualquer um pode ver o quanto ele te ama. Não deixe que esse babaca elitista coloque essas ideias na sua cabeça. Virgínia suspirou, mexendo distraidamente em seu café. O problema é que não é só o Zé Felipe. É toda a família, toda a sociedade em que Leonardo cresceu. Por mais que ele diga que não se importa, isso sempre estará entre nós. E daí? Vocês constroem a vida de vocês. Não é porque os pais dele são snobs que vocês precisam ser. A conversa com Fernanda ajudou, mas não dissipou completamente as dúvidas. Naquela noite, enquanto trabalhava até tarde em seu escritório, Virgínia recebeu uma ligação de Leonardo. Estou saindo agora do hospital. Posso passar aí? 1 hora depois, Leonardo chegou encharcado pela chuva torrencial. Parecia exausto após um plantão de 36 horas, mas seus olhos se iluminaram ao ver Virgínia. Dia difícil? Ela perguntou, ajudando-o a tirar o casaco molhado. O pior, suspirou ele. Perdemos um paciente hoje. Um garoto de 17 anos, acidente de moto. Virgínia o abraçou forte, sentindo seu corpo tremer levemente. Sabia como Leonardo se afetava com cada perda, como carregava o peso de cada vida que não conseguia salvar. Você fez tudo o que podia, sussurrou ela. Não sei se fiz, admitiu ele, a voz embargada. Às vezes penso que se tivéssemos mais recursos, mais equipamentos, talvez pudéssemos salvar mais pessoas. Sentaram-se no pequeno sofá do escritório, Leonardo com a cabeça apoiada no ombro de Virgínia. Ela passava os dedos suavemente pelos cabelos dele, um gesto que sabia que o acalmava. Sabe, ele continuou após um longo silêncio. Meu pai doou uma fortuna para a construção de um novo centro equestre no clube. Imagine quantos equipamentos médicos poderiam ser comprados com esse dinheiro. Virgínia sentiu um aperto no peito. O cheque de Zé Felipe parecia pesar ainda mais em sua consciência. Léo, você já pensou em pedir ajuda ao seu pai para o hospital? Leonardo levantou a cabeça, surpreso com a pergunta. Nunca funcionaria. Meu pai acha que trabalhar em hospital público é desperdiçar meu potencial. Ele quer que eu abra uma clínica particular que atenda pessoas do nosso nível, respondeu até com amargura na voz. Mas e se você conseguisse convencê-lo, se mostrasse a diferença que isso faria? Leonardo sorriu tristemente. Você não conhece meu pai. Vi. Para ele, as pessoas têm o que merecem na vida. Se estão em hospital público, é porque não se esforçaram o suficiente para ter um plano de saúde decente. Ele fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos dela. É por isso que te amo tanto. Você vê o mundo como ele deveria ser, não como ele é. Aquelas palavras atingiram Virgínia como um raio. Leonardo a amava justamente por ser quem era, por seus valores, sua visão de mundo, tão diferente da família dele. Talvez fosse exatamente por isso que não se encaixava no mundo dos Barros. Léo, preciso te contar uma coisa, começou ela, decidida a falar sobre o cheque. Mas antes que pudesse continuar, o celular de Leonardo tocou. Era do hospital. Preciso voltar, disse ele após atender, já se levantando. Emergência com um dos meus pacientes. Conversamos amanhã, ok?
Ele a beijou rapidamente e saiu apressado, deixando Virgínia sozinha com suas dúvidas não compartilhadas. Na manhã seguinte, Virgínia foi surpreendida por uma ligação de Carmen Barros, a mãe de Leonardo. Virgínia, querida, gostaria de convidá-la para um chá em minha casa, hoje à tarde. Apenas nós duas. O convite inesperado deixou Virgínia atônita. Após um momento de hesitação, aceitou. Talvez fosse uma oportunidade de quebrar o gelo com a matriarca da família. A mansão dos Barros parecia ainda mais imponente à luz do dia. Carmen a recebeu no jardim de inverno, um espaço elegante com vista para os jardins impecáveis. O chá foi servido em porcelana fina, acompanhado de pequenos doces. Leonardo sempre foi o mais sensível dos meus filhos, começou Carmen, após as formalidades iniciais. Desde pequeno, ele se importava demais com tudo e todos. Enquanto Zé Felipe aprendia sobre os negócios com o pai, Leonardo passava horas cuidando de passarinhos caídos do ninho, de cachorros abandonados na estrada. Virgínia escutava atentamente, tentando entender onde aquela conversa levaria. Quando ele decidiu fazer medicina, Ricardo ficou furioso. Mas eu entendi. Era a natureza dele. Cuidar, ajudar. Carmen fez uma pausa, tomando um gole de chá. O que me preocupa é que essa mesma sensibilidade o torna vulnerável. Vulnerável? Questionou Virgínia. Aos próprios sentimentos, à tendência de querer salvar todo mundo. Carmen olhou diretamente para Virgínia, inclusive você. A franqueza da afirmação pegou Virgínia de surpresa. Com todo respeito, senhora Barros, Leonardo não está me salvando. Temos um relacionamento baseado em amor e respeito mútuos. Carmen sorriu suavemente. Claro que sim, querida. Não duvido dos seus sentimentos. Mas entenda, Leonardo sempre se rebelou contra o mundo em que cresceu. Sua escolha por você, bem, é mais uma forma de afirmação da independência dele. Era o mesmo argumento de Zé Felipe, mas apresentado de forma mais sutil, mais maternal. Virgínia sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Se a senhora me convidou para sugerir que eu não sou adequada para seu filho... Não, Carmen interrompeu, colocando a mão sobre a de Virgínia. Estou apenas tentando ajudar. Leonardo vive dividido entre dois mundos, o dele e o nosso. Isso o desgasta, causa sofrimento. Ele nunca vai se encaixar completamente em nenhum deles. Virgínia retirou suavemente sua mão. Talvez ele não precise se encaixar. Talvez possa criar seu próprio mundo, onde valores como compaixão e igualdade importam mais que sobrenomes ou contas bancárias. Carmen suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Que pensamento bonito! Mas não é assim que o mundo funciona, de querida. No final, todos voltamos às nossas raízes. O restante do chá transcorreu em conversas superficiais, mas Virgínia não conseguia parar de pensar nas palavras de Carmen. No caminho de volta para seu apartamento, a tempestade que se formava dentro dela parecia refletir o céu escuro de Goiânia, carregado de nuvens pesadas. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Virgínia pegou o cheque de Zé Felipe e o observou longamente. 500 mil reais. Dinheiro suficiente para expandir seu negócio, para ajudar sua mãe a comprar a casa própria que sempre sonhou, para construir uma nova vida longe dali. Mas a que custo? Com lágrimas nos olhos, Virgínia tomou uma decisão. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Leonardo. Precisamos conversar. É importante. Leonardo chegou ao apartamento de Virgínia pontualmente às 8 da noite. Trazia consigo uma garrafa de vinho e um sorriso cansado, sem imaginar a tempestade que o aguardava. Virgínia o recebeu com um abraço longo, como se quisesse memorizar a sensação de estar em seus braços. Está tudo bem? Perguntou ele, percebendo a tensão no corpo dela. Vamos sentar, respondeu Virgínia, conduzindo-o até o sofá da pequena sala. Com as mãos trêmulas, ela abriu a gaveta da mesa de centro e retirou o cheque, colocando-o na frente de Leonardo. Ele olhou para o papel, confuso, e então seu rosto se transformou
ao ler o valor e a assinatura. Que diabos é isso? A voz dele saiu estrangulada. Virgínia contou tudo. A visita de Zé Felipe ao seu escritório, a oferta para que ela se afastasse, e também o chá com Carmen e suas insinuações veladas. Eu vou matar ele, murmurou Leonardo, levantando-se abruptamente. Seus olhos, normalmente gentis, ardiam de fúria. Como ele se atreve? Léo, por favor, acalme-se, pediu Virgínia, segurando-o pelo braço. Não é só sobre o Zé Felipe. É sobre tudo. Sua família, seu mundo, o abismo entre nós. Leonardo voltou a sentar-se, passando as mãos pelo rosto em um gesto de frustração. Não existe abismo nenhum. Vi, só na cabeça deles. Existe sim, Léo. E talvez eles tenham razão em alguns pontos. Leonardo a encarou, incrédulo. Como assim? Virgínia respirou fundo, buscando coragem para as palavras que precisava dizer. Somos de mundos diferentes. Você cresceu com privilégios que eu nem consigo imaginar. Sua família tem expectativas, tradições, que eu nunca dei a mínima, interrompeu Leonardo. Eu escolhi meu caminho, Virgínia. Escolhi a medicina em vez dos negócios da família. Escolhi trabalhar em hospital público em vez de abrir uma clínica para ricaços. E escolhi você, não para contrariar ninguém, mas porque te amo. Virgínia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Eu sei disso, Léo. Mas também sei que, por mais que tente negar, você carrega o peso do nome da sua família. Isso sempre estará com você. E daí? Isso não muda quem eu sou ou o que sinto por você. Mas muda como o mundo nos vê, como sua família me vê. E, eventualmente, isso pode mudar como você me vê também. Leonardo pegou as mãos dela entre as suas, seus olhos fixos nos dela. Isso nunca vai acontecer. Nunca! Você não pode garantir isso, insistiu Virgínia, as lágrimas agora correndo livremente. E se sua mãe estiver certa? E se você estiver apenas se rebelando contra sua criação, usando nosso relacionamento como forma de afirmação? Isso é absurdo. É mesmo? Léo, você sempre quis ser diferente da sua família. Sempre quis provar que não é como eles. Talvez eu seja apenas parte disso. Leonardo soltou as mãos dela e se levantou, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Não acredito que você está comprando essa conversa deles. Eles estão te manipulando, Vi. É isso que minha família faz. Manipula pessoas para conseguir o que quer. Não estou sendo manipulada, respondeu ela, com mais firmeza. Estou sendo realista. Você viu como foi aquele jantar. Viu como eles me olharam, como falaram comigo. Aquilo foi só o começo. E daí? Eles vão ter que se acostumar. Ou não, tanto faz. Não preciso da aprovação deles para viver minha vida. Mas eles são sua família, Léo. No final do dia, o sangue fala mais alto. Leonardo parou de andar e olhou para ela magoado. Você realmente acredita nisso? Que sou tão superficial a ponto de deixar preconceitos de classe ditarem quem eu posso amar? Virgínia se levantou também, aproximando-se dele. Não é sobre você ser superficial. É sobre a realidade em que vivemos. Você pode lutar contra isso agora, mas e daqui a 5 anos, 10, quando tivermos filhos? Você vai querer que eles cresçam afastados dos avós, dos tios? A menção a filhos pareceu atingir Leonardo de uma forma que os outros argumentos não haviam conseguido. Ele se sentou novamente, pensativo. Então, o que você sugere? Que terminemos? Que você aceite o dinheiro do meu irmão e desapareça da minha vida? A dureza em sua voz fez Virgínia recuar. Não, claro que não. Eu só acho que precisamos enfrentar a realidade. Precisamos reconhecer os desafios que temos pela frente. Leonardo a olhou longamente, uma nova compreensão surgindo em seus olhos. Você está com medo, disse ele, suavemente. Não da minha família, mas de nós, de não sermos fortes o suficiente. Virgínia não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Vi, eu entendo seus medos. Também tenho os meus,
mas desistir não é a resposta. Ele se aproximou dela, segurando seu rosto entre as mãos. Eu te amo, não apesar das nossas diferenças, mas incluindo todas elas, e vou lutar por nós, mesmo que isso signifique enfrentar minha própria família. Virginia fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem livremente. Eu também te amo, Léo, mais do que imaginei ser possível, mas tenho medo que esse amor não seja suficiente contra tudo que está contra nós. Leonardo a abraçou fortemente, como se pudesse protegê-la de todos os obstáculos do mundo apenas com seus braços. Então vamos provar que é suficiente. Juntos, naquela noite, conversaram até o amanhecer, sobre medos, sonhos, planos, sobre como enfrentariam a família dele, sobre como construiriam seu próprio caminho. Quando o sol começou a nascer, tinham chegado a uma decisão. Não desistiriam um do outro, mas também não ignorariam a realidade. Enfrentariam cada desafio com honestidade e coragem. O primeiro passo seria Leonardo conversar com sua família, deixando claro que Virginia era sua escolha, não uma fase rebelde. E ela, por sua vez, devolveria o cheque a Zé Felipe, pessoalmente. No dia seguinte, Virginia marcou um encontro com Zé Felipe em um café no centro da cidade. Chegou antes do horário combinado, escolhendo uma mesa discreta no canto. Ele apareceu pontualmente, vestindo um terno impecável como sempre, seu rosto uma máscara de confiança arrogante. Então, disse ele, sentando-se, você tomou a decisão certa. Virginia sorriu serenamente, retirando o cheque de sua bolsa e colocando-o sobre a mesa. Sim, tomei, e a decisão certa é esta. Ela empurrou o cheque na direção dele. Não estou à venda, Zé Felipe. E o amor que seu irmão e eu compartilhamos também não. A confiança no rosto dele vacilou por um instante, dando lugar à surpresa e então à irritação. Você está cometendo um erro, disse ele, sem tocar no cheque. Leonardo pode achar que está apaixonado agora, mas eventualmente ele vai perceber onde pertence. E não é ao seu lado. Isso é com ele. E comigo, não com você. Virginia manteve-se firme, sustentando o olhar dele sem hesitação. Sei que você se preocupa com seu irmão à sua maneira, mas você não o conhece tão bem quanto pensa. Zé Felipe deu uma risada seca, sem humor. Conheço-o melhor que qualquer um. Crescemos juntos. Vi como ele sempre quis ser diferente. Sempre quis se rebelar contra tudo que nossa família representa. Talvez isso seja porque ele enxergou algo que você ainda não consegue ver, respondeu Virginia, mantendo a calma. Que existem valores além de dinheiro e status. Que há pessoas que valem a pena conhecer e amar, independentemente de seu sobrenome ou conta bancária. Algo na forma como ela falou pareceu atingir Zé Felipe de uma maneira inesperada. Por um breve momento, seu olhar endurecido suavizou-se. Você realmente acredita nisso, não é? Que o amor supera tudo, como em um conto de fadas? Não, Virginia respondeu honestamente. Sei que o amor sozinho não é suficiente. É preciso trabalho, compromisso, respeito mútuo. É preciso enfrentar as diferenças e os obstáculos juntos. E é exatamente isso que Leonardo e eu pretendemos fazer. Zé Felipe a estudou por um longo momento, como se a visse de verdade pela primeira vez. Você é diferente do que eu esperava, admitiu ele. Finalmente. As pessoas geralmente são quando nos damos ao trabalho de realmente conhecê-las, respondeu Virginia, levantando-se. O cheque é seu. E, por favor, não tente isso novamente. Da próxima vez, não serei tão educada. Enquanto ela se afastava, Zé Felipe a chamou. Virginia, ela se virou. Isso não acabou, disse ele, mas havia menos convicção em sua voz do que antes. Você está certo, respondeu ela. Está apenas começando. 3 semanas se passaram desde o confronto com Zé Felipe. Leonardo havia cumprido sua promessa e conversado com seus pais, deixando claro que seu relacionamento com Virginia era sério e que eles precisariam aceitar isso. A reação não foi das melhores. Seu pai ameaçou cortar sua mesada,
que Leonardo já não aceitava há anos, e sua mãe chorou dramaticamente sobre tradições familiares sendo quebradas. Mas ele manteve-se firme. Para surpresa de ambos, foi Zé Felipe quem deu o primeiro passo inesperado. Em uma manhã de quarta-feira, ele apareceu no hospital onde Leonardo trabalhava. "Precisamos conversar", disse ele, encontrando o irmão no final de seu plantão. Sobre o hospital. Confuso, Leonardo o levou até a lanchonete próxima. Zé Felipe parecia deslocado naquele ambiente simples, com suas mesas de fórmica e cadeiras de plástico. "Estive pensando", começou Zé Felipe, depois de pedir um café preto. "Aquele seu paciente que faleceu, o rapaz do acidente de moto. Você disse que talvez pudesse tê-lo salvado se tivesse equipamentos melhores." Leonardo assentiu, surpreso com o rumo da conversa. "Fiz algumas pesquisas. Este hospital atende principalmente a população de baixa renda da Zona Sul, certo? E está sempre com déficit de recursos." "Sim, como a maioria dos hospitais públicos", respondeu Leonardo, cada vez mais intrigado. Zé Felipe tomou um gole de seu café, fazendo uma careta para o gosto. "A fazenda tem feito bons lucros este ano. Estamos considerando aumentar nosso programa de responsabilidade social e..." Ele hesitou, como se as palavras seguintes fossem difíceis de pronunciar. "Pensei que talvez pudéssemos fazer uma doação para a compra de equipamentos." Leonardo quase engasgou com seu próprio café. "Você? Querendo doar para um hospital público? Quem é você e o que fez com meu irmão?" Zé Felipe deu um sorriso contido. "Muito engraçado. É um bom negócio para a imagem da empresa. Além disso..." Ele fez uma pausa, parecendo genuinamente desconfortável. "Talvez eu tenha sido precipitado em alguns julgamentos." Leonardo estreitou os olhos, desconfiado. "Isso tem a ver com a Virgínia, não tem? Você falou com ela." Zé Felipe desviou o olhar, confirmando a suspeita. "Ela recusou o cheque", admitiu. "E disse algumas coisas que me fizeram pensar. Você tentou comprar minha namorada." A voz de Leonardo subiu uma oitava. "Shh, fale baixo." Zé Felipe olhou ao redor, constrangido. "Sim, foi uma ideia estúpida, mas ela me impressionou com a recusa. A maioria das pessoas teria aceitado sem pensar duas vezes." Leonardo respirou fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro dele. "Você tem sorte de ela não ter me contado isso antes. Eu teria quebrado meu nariz, provavelmente merecido", interrompeu Zé Felipe. "Olha, estou tentando consertar as coisas, ok? Esta doação para o hospital é uma forma de me redimir." Leonardo estudou o irmão, tentando avaliar sua sinceridade. "Por que deveria acreditar em você? Depois de tudo que você fez para tentar nos separar?" Zé Felipe suspirou. "Porque, apesar de tudo, você é meu irmão. E talvez eu estivesse errado sobre algumas coisas." A conversa foi interrompida pelo bip de Leonardo. Uma emergência no hospital. "Tenho que ir", disse ele, levantando-se. "Quanto à doação, fale com a Dr. Santos. Ela é a diretora. E Zé..." Ele fez uma pausa, olhando seriamente para o irmão. "Se isso for algum tipo de jogo, eu saberei." No final daquela semana, para espanto da equipe médica, a Fazenda Barros formalizou uma doação de R$ 2 milhões para a compra de equipamentos para o centro cirúrgico do hospital. Leonardo observava desconfiado enquanto Zé Felipe posava para fotos ao lado da diretora do hospital com um grande cheque simbólico nas mãos. "Ainda não acredito nisso", comentou com Virgínia, que estava ao seu lado durante a cerimônia. "Mas as pessoas podem surpreender", respondeu ela, apertando sua mão. "Talvez seu irmão tenha mais de você do que ambos imaginavam." A verdadeira surpresa, no entanto, estava por vir. 2 semanas após a doação, Virgínia recebeu um convite inesperado, um almoço na casa de campo dos Barros, com toda a família reunida. Era um domingo, e o clima quente de Goiás anunciava o início do período mais seco do ano. "Tem certeza que quer ir?",
perguntou Leonardo, enquanto dirigia pela estrada que levava à fazenda. Não precisamos fazer isso. Precisamos sim, respondeu Virgínia, ajeitando nervosamente o vestido floral que escolhera para a ocasião. Se queremos construir um futuro juntos, temos que tentar construir pontes, não muros. A fazenda dos Barros era ainda mais impressionante que a mansão na cidade. Com mais de 5.000 hectares, era uma das maiores produtoras de soja e milho do estado. A sede era uma casa em estilo colonial, cercada por jardins exuberantes e com vista para os pastos que se estendiam até o horizonte. Para surpresa de Virgínia, foi Zé Felipe quem os recebeu à porta, sem a habitual formalidade. Bem-vindos, disse ele, com um sorriso que parecia quase genuíno. Todos estão na varanda dos fundos. O almoço transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente agradável. Ricardo Barros, o pai de Leonardo, ainda mantinha certa reserva, mas estava cordial. Carmen, por outro lado, parecia ter feito um esforço especial para fazer Virgínia se sentir bem-vinda, perguntando sobre seu trabalho com interesse aparentemente sincero. Após a sobremesa, enquanto Leonardo conversava com o pai sobre a doação ao hospital, Zé Felipe convidou Virgínia para um passeio pelos jardins. Você deve estar se perguntando o que mudou, disse ele, enquanto caminhavam entre roseiras cuidadosamente podadas. Confesso que sim, respondeu Virgínia, cautelosa. Zé Felipe parou, olhando para os campos que se estendiam além dos jardins. Sabe, cresci acreditando que nosso nome, nossa posição social, eram o que definia nosso valor. Meu pai me ensinou que pessoas como você, eram apenas oportunistas querendo uma fatia do que construímos. Virgínia manteve-se em silêncio, deixando-o continuar. Mas então você recusou aquele cheque. E isso não fazia sentido na minha visão de mundo. Ele se virou para encará-la. Comecei a observar você e Léo juntos. Vi como você o olha, não como o herdeiro dos Barros, mas como o homem que ele é, e como ele floresce ao seu lado de uma forma que nunca vi antes. Virgínia sentiu um nó na garganta. Léo sempre foi diferente, continuou Zé Felipe. Sempre quis mais do que apenas acumular riqueza e status. Eu nunca entendi isso, até agora. O que mudou? Perguntou Virgínia, genuinamente curiosa. Zé Felipe sorriu levemente. Digamos que conheci alguém que me fez questionar muitas coisas. Uma enfermeira do hospital onde fizemos a doação. Ele pareceu quase tímido ao admitir isso. Ela me tratou como um ser humano normal, não como o herdeiro dos Barros. Foi refrescante. Virgínia não pôde conter um sorriso. Ela tem nome? Helena, respondeu ele, e havia um brilho em seus olhos que Virgínia nunca tinha visto antes. Ela me convidou para jantar na casa dela semana passada. Um apartamento pequeno no setor Bueno. Comemos macarrão com molho de tomate caseiro, sentados em cadeiras de plástico na varanda. Foi um dos melhores jantares da minha vida. Virgínia riu, deliciada com a ironia da situação. Parece que o charme das mulheres incomuns é contagioso na família Barros. Zé Felipe também riu, um som genuíno que o fez parecer anos mais jovem. Quem diria, não é? Talvez meu pai esteja certo em uma coisa, o sangue realmente fala mais alto. Só não da forma que ele pensa. Quando voltaram para a casa, encontraram Leonardo os observando da varanda, uma expressão de curiosidade em seu rosto. Tudo bem? Perguntou ele, olhando de Virgínia para Zé Felipe. Tudo ótimo, respondeu Virgínia, sorrindo. Seu irmão estava me contando sobre uma certa enfermeira chamada Helena. Leonardo arregalou os olhos, olhando para o irmão com espanto. Helena? A enfermeira-chefe da emergência? Aquela que te chamou de almofadinha arrogante quando você reclamou do café do hospital? Zé Felipe corou levemente. Essa mesma. Aparentemente, ela aprecia minha autenticidade. Leonardo riu, passando o braço pelos ombros do irmão. Bem, ela certamente não está interessada no seu dinheiro.
considerando que já recusou 3 aumentos para continuar trabalhando no hospital público. Os 3 riram juntos, um momento de genuína leveza que parecia impensável algumas semanas antes. Mais tarde, enquanto voltavam para a cidade, Leonardo comentou: "Nunca vi meu irmão assim. Ele parecia feliz, genuinamente feliz." Virgínia sorriu, olhando pela janela para o céu alaranjado do entardecer goiano. "Às vezes, precisamos de alguém de fora do nosso mundo para nos mostrar o que realmente importa." Leonardo pegou sua mão, levando-a aos lábios. "Você mostrou isso para toda a minha família. Até meu pai parecia quase humano hoje." Virgínia riu, mas então ficou séria. "Ainda temos um longo caminho pela frente, Léo. Uma tarde agradável não apaga anos de preconceito e expectativas." "Eu sei", respondeu ele, apertando sua mão. "Mas é um começo. E todos os finais felizes precisam de um começo." 6 meses se passaram desde aquele almoço na Fazenda dos Barros. A vida de Virgínia e Leonardo havia entrado em um novo ritmo, mais tranquilo, porém não menos desafiador. A agência de marketing digital de Virgínia crescera, agora com uma equipe de 10 pessoas e uma carteira de clientes que incluía algumas das maiores empresas de Goiânia. Leonardo concluíra sua residência e recebera um convite para coordenar o departamento de emergência do hospital, uma grande honra para alguém tão jovem. Em uma tarde de sábado, enquanto organizavam o novo apartamento que haviam comprado juntos, um espaço confortável no setor marista, nem tão luxuoso quanto os padrões dos Barros, nem tão simples quanto o antigo apartamento de Virgínia, o celular dela tocou. Era Carmen Barros. "Virgínia, querida, espero não estar interrompendo nada importante." Ainda era estranho para Virgínia ouvir a mãe de Leonardo tratá-la com tanta cordialidade. A relação entre elas havia melhorado consideravelmente nos últimos meses, mas ainda carregava o peso de suas diferenças. "De forma alguma, Dona Carmen. Como posso ajudá-la?" "Estou organizando um evento beneficente para o novo centro médico que a Fundação Barros está construindo na zona leste da cidade. Pensei que talvez sua agência pudesse cuidar da divulgação. Seria um trabalho remunerado, claro." Virgínia quase deixou o telefone cair de surpresa. Carmen Barros, a dama da sociedade goiana, confiando a ela um projeto da Fundação da Família. "Eu, claro, ficarei honrada em ajudar. Podemos marcar uma reunião para discutir os detalhes?" "Perfeito. Segunda-feira no meu escritório, digamos às 10 horas." Quando desligou, Leonardo a olhava com curiosidade. "Minha mãe?" perguntou ele, reconhecendo a expressão atônita no rosto de Virgínia. "Sim, ela quer contratar minha agência para a divulgação do novo centro médico da Fundação." Leonardo sorriu, abraçando-a por trás. "Eu disse que ela acabaria reconhecendo seu talento. Minha mãe pode ser muitas coisas, mas ela sabe identificar competência quando vê." Virgínia se virou em seus braços, olhando-o com seriedade. "Você acha que é só isso? Reconhecimento profissional? Ou é uma forma dela me cooptar, de me trazer para o lado deles?" Leonardo refletiu por um momento. "E provavelmente um pouco dos dois. Minha mãe é pragmática. Se não pode vencer você, vai tentar trazê-la para o time dela." Ele beijou a testa de Virgínia suavemente. "Mas isso não é necessariamente ruim. É a forma dela de aceitação." Na segunda-feira, Virgínia se dirigiu ao imponente edifício no setor marista, onde ficava a sede da Fundação Barros. Foi recebida com deferência pelos funcionários e conduzida ao elegante escritório de Carmen. A reunião transcorreu de forma surpreendentemente profissional. Carmen apresentou o projeto do centro médico, uma iniciativa que ofereceria atendimento gratuito para comunidades carentes da zona leste da cidade, uma das regiões mais pobres de Goiânia. "Queremos que a campanha toque os corações, mas sem parecer assistencialista", explicou Carmen. "É um projeto de cidadania, não de caridade." Virgínia tomava notas, genuinamente impressionada com a abordagem. "Posso perguntar o que inspirou este projeto?" questionou, curiosa. Carmen sorriu.
um sorriso que parecia sincero. Foi ideia do Zé Felipe, na verdade. Depois da doação ao hospital onde Leonardo trabalha, ele começou a se interessar mais por questões sociais. Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Acho que certa enfermeira teve algo a ver com isso. Virgínia não pôde deixar de sorrir. Helena e Zé Felipe continuavam juntos, para a surpresa de todos. Ela havia, nas palavras do próprio Zé Felipe, virado seu mundo de cabeça para baixo. É um projeto admirável, comentou Virgínia. Eu vou preparar algumas propostas de campanha para apresentar ainda esta semana. Quando estava prestes a sair, Carmen a chamou. Virgínia, mais uma coisa. Sim, Carmen parecia levemente desconfortável, algo raro para a matriarca sempre composta. Eu queria me desculpar pelo modo como a tratei inicialmente. Fui injusta e preconceituosa. Virgínia sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Carmen Barros, pedindo desculpas. Dona Carmen, Por favor, deixe-me terminar. Interrompeu Carmen, levantando-se e caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Toda a minha vida fui ensinada a valorizar certas coisas. Nome, tradição, posição social. E a julgar as pessoas com base nesses critérios. Ela se virou para encarar Virgínia. Mas nos últimos meses, vi como você faz meu filho feliz, como o respeita e o apoia. Vi seu talento, sua integridade, e percebi que estava errada. Carmen fez uma pausa, seus olhos brilhando com o que pareciam ser lágrimas contidas. Leonardo tem sorte de tê-la em sua vida. Virgínia sentiu sua própria garganta apertar com emoção. Obrigada, respondeu simplesmente, sabendo que qualquer outra palavra seria inadequada para o momento. Nas semanas que se seguiram, Virgínia mergulhou no projeto do Centro Médico com entusiasmo. Sua agência desenvolveu uma campanha poderosa, centrada nas histórias reais das pessoas que seriam beneficiadas. A inauguração foi um grande evento, com a presença da mídia local e de figuras importantes da sociedade goiana. Para surpresa de Virgínia, Dona Conceição, sua mãe, também foi convidada e tratada com respeito e consideração por toda a família Barros. Zé Felipe, especialmente, parecia ter desenvolvido uma afeição genuína pela senhora simples e direta, que não se intimidava com sua posição social. Sua mãe é uma mulher notável, comentou ele com Virgínia durante a recepção. Agora entendo de onde vem sua força. Virgínia sorriu, observando Dona Conceição, conversando animadamente com Helena, a enfermeira que havia conquistado o coração do herdeiro dos Barros. Ela teve que ser forte. Criou 2 filhos sozinha, trabalhando como diarista depois que meu pai nos abandonou. Zé Felipe assentiu, pensativo. Sabe, antes de conhecer você e Helena, eu achava que sabia o que era força. Pensava que era sobre poder, dinheiro, influência. Mas vocês me mostraram que verdadeira força é seguir em frente apesar das dificuldades. É ser fiel a si mesmo, mesmo quando seria mais fácil se conformar. Virgínia o observou com curiosidade. O Zé Felipe, arrogante e preconceituoso, parecia ter desaparecido, dando lugar a um homem mais reflexivo e humano. Helena realmente causou um impacto em você, hein? Zé Felipe riu, olhando com carinho para a enfermeira. Ela me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Um mundo onde o valor de uma pessoa não é medido pelo tamanho de sua conta bancária. Ele se virou para Virgínia, subitamente sério. Me perdoe pelo cheque. Foi imperdoável. Está perdoado, respondeu Virgínia, sinceramente. Todos cometemos erros quando estamos tentando proteger quem amamos. Naquele momento, Leonardo se juntou a eles, passando o braço pela cintura de Virgínia. Sobre o que estão conversando, vocês dois? Parece sério. Sobre transformações, respondeu Zé Felipe, erguendo sua taça em um brinde silencioso. Mais tarde naquela noite, enquanto voltavam para casa, Leonardo comentou: nunca imaginei ver minha família assim. Meu pai conversando sobre política social com sua mãe, meu irmão completamente apaixonado por uma enfermeira, minha mãe realmente ouvindo opiniões diferentes. É como se todo o gelo tivesse derretido.
Virgínia apoiou a cabeça em seu ombro, cansada, mas feliz. As pessoas podem mudar quando encontram razões fortes o suficiente. Leonardo parou o carro em frente ao prédio deles, mas não desligou o motor imediatamente. Vi, tem algo que quero te perguntar. Havia uma seriedade em sua voz que fez Virgínia se endireitar no assento. O que foi? Leonardo respirou fundo, como se tomasse coragem. Com tudo que aconteceu nos últimos meses, com todas as mudanças, percebi que não quero esperar mais. Ele se virou para encará-la, seus olhos cheios de emoção. Virgínia Silva, você me daria a honra de se casar comigo? De seu bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel com uma única safira azul, elegante e discreto. Exatamente o tipo de joia que Virgínia apreciaria. Léo, sussurrou ela, os olhos marejados. Não é um anel de família, explicou ele rapidamente. Escolhi especialmente para você porque quero que iniciemos nossas próprias tradições, nossa própria história. Virgínia olhou para o anel, para o homem que amava, e pensou em toda a jornada que haviam percorrido. Das palavras cruéis, você não é da nossa família, até este momento, repleto de promessas de um futuro conjunto. Sim, respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. Sim, eu me caso com você. Enquanto Leonardo colocava o anel em seu dedo, Virgínia sorriu através das lágrimas, lembrando-se de como havia sorrido diante das palavras duras de Zé Felipe naquela varanda há quase um ano. Mas desta vez, seu sorriso não era uma máscara para esconder a dor. Era a expressão genuína de uma felicidade que, contra todas as probabilidades, haviam construído juntos. A Catedral de Goiânia estava repleta de flores brancas e azuis naquela manhã de sábado. Os convidados, uma mistura curiosa da alta sociedade goiana e pessoas simples da periferia, ocupavam os bancos em uma demonstração visual de como dois mundos podiam, afinal, se encontrar. Nos fundos da igreja, Virgínia observava seu reflexo no espelho enquanto Dona Conceição ajustava o véu em seus cabelos. O vestido, desenhado por um estilista famoso, mas adaptado aos gostos simples de Virgínia, era elegante sem ser ostensivo, exatamente como ela. Está nervosa, filha? Perguntou Dona Conceição, seus olhos brilhando com orgulho. Um pouco, admitiu Virgínia, mas é um bom nervosismo. A porta se abriu suavemente e Carmen Barros entrou, elegante, em um conjunto azul claro. Posso ter um momento com a noiva? Pediu ela. Dona Conceição assentiu, saindo discretamente. Carmen se aproximou, observando Virgínia com olhos críticos, mas afetuosos. Você está deslumbrante, disse ela, genuinamente. Leonardo vai ficar sem palavras. Obrigada, Dona Carmen. A matriarca dos Barros pegou uma pequena caixa de sua bolsa. Gostaria que usasse isto hoje. Se quiser, claro. Dentro da caixa havia um delicado par de brincos de pérolas. Foram da minha avó, explicou Carmen. Ela também veio de origens humildes, sabia? Casou-se com meu avô contra a vontade da família dele. Ela sorriu com uma ponta de ironia. Parece que a história se repete na família Barros. Virgínia aceitou o presente, profundamente tocada pelo gesto. Não sei o que dizer. Não diga nada, respondeu Carmen, ajudando-a a colocar os brincos. Apenas faça meu filho feliz e permita que ele faça o mesmo por você. A música começou a tocar, anunciando que era hora. Na porta da igreja, o pai de Leonardo aguardava para conduzi-la até o altar, outro gesto simbólico de aceitação que teria parecido impossível há um ano. Enquanto caminhava pelo corredor central, Virgínia viu rostos conhecidos e desconhecidos. Seus funcionários da agência, os colegas médicos de Leonardo, a família estendida dos Barros. Zé Felipe estava na primeira fileira, com Helena ao seu lado, um anel de noivado brilhando discretamente em sua mão. E então, no altar, estava Leonardo. Seus olhos encontraram os dela, e o restante do mundo pareceu desaparecer. O caminho havia sido longo e cheio de obstáculos, mas cada passo valera a pena.
Quando chegou ao altar, Ricardo Barros entregou sua mão à de Leonardo com um respeito que nunca havia demonstrado antes. Cuide bem dela, disse o patriarca com uma emoção inesperada na voz. Ela é um tesouro. Eu sei, pai, respondeu Leonardo, sem tirar os olhos de sua noiva. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando o padre os declarou marido e mulher, o sorriso de Virgínia irradiava uma felicidade tão genuína que contagiou a todos os presentes. Na recepção, realizada nos jardins da Mansão dos Barros, mundos que antes pareciam irreconciliáveis se misturaram em celebração.